Em maio de 2012, é instituída pela primeira vez no Brasil a Comissão Nacional da Verdade, para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre setembro de 1946 e outubro de 1988. Na sua proposta inicial, os povos indígenas não estavam incluídos nas investigações dos crimes cometidos por agentes a serviço do Estado brasileiro. Quando começam as discussões da Comissão Nacional da Verdade, chega um e-mail do Caxalpinha ligado a um grupo de indígenas que tem atividades políticas, onde eles questionam Tortura Nunca Mais, dizendo: por que vocês só cuidam de mortes de desaparecidos não índios? Pergunto para eles por que eles estão falando isso, o que eles estão dizendo, e eles mandam um relatório do CIMI sobre a violência do Zoaimirim na ditadura. Então, a partir daqui, começamos um trabalho para aprofundar esses casos. Na época, a gente citou discursos que narravam o genocídio indígena no sul da Bahia, a situação no Amazonas, falamos do Zoaimirim, mostramos um quadro que estava colocado. E a comissão, depois de um tempo, delibera criar o grupo de trabalho indígena. Do momento que a gente faz a reunião em maio de 2012 até criar o grupo em novembro, a gente aprofundou então linhas de pesquisa, né? Como é que a gente pega documentos do Estado e mostra, através de documentos do Estado, as violações contra os povos indígenas no Brasil. Quando se fala Estado, foi pensado executivo, legislativo e judiciário. Nós não estamos falando de governo, nós estamos falando de ação de Estado. Ele se transformou realmente num modelo de corrupção. Corrupção e inação. Quer dizer, ele não conseguia ser satisfatório nem do ponto de vista de se transformar num órgão autossuficiente, capaz de operar através da renda indígena, sem recursos do Estado, explorando os índios como mão de obra e usando os recursos naturais para produzir coisas, e nem também do ponto de vista da assistência ou da promoção cultural ou de qualquer ação positiva em relação. Ele realmente se esgotou inteiramente enquanto proposta. No dia 3 de novembro de 1967, foi instalada uma comissão de inquérito do Ministério do Interior, coordenada pelo então Procurador-Geral da República, Jader Figueiredo. O relatório Figueiredo tem um outro tipo de ação também que acabou, por um outro lado, beneficiando e, por outro lado, detonando toda uma memória do trabalho indígena no Brasil. Porque é o incêndio do Ministério da Agricultura. Se perdeu quase todo o arquivo. E isso se dá em função dos inúmeros inquéritos que vinham desde a década de 50, que seriam objeto de estudo da Comissão de Investigação do Ministério do Interior. E você tem, com esse incêndio, uma mudança na dinâmica de apuração que o Jader desenvolve. Porque o Jader, em vez de falar, bom, queimou tudo, não tem o que fazer, ele decide efetivamente correr o país. Ele mais 3 pessoas, eles correm esse país e começam então a introduzir aquele primeiro objetivo, que era apurar a corrupção dentro do SPI, eles começam a agregar o que eles encontram nas regionais. Jader escreve: o Serviço de Proteção aos Índios foi antro de corrupção inominável durante muitos anos. O índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima de verdadeiros celerados que lhe impuseram um regime de escravidão e lhe negaram um mínimo de condições de vida compatível com a dignidade da pessoa humana. A comissão viu cenas de fome, de miséria, de subnutrição, de peste, de parasitose externa e interna, quadros esses de revoltar o indivíduo mais insensível. É espantoso que exista na estrutura administrativa do país
repartição que haja descido a tão baixos padrões de decência, e que haja funcionários públicos cuja bestialidade tenha atingido tais requintes de perversidade. Tal era o regime de impunidade que a comissão ouviu dizer no Ministério da Agricultura, ao qual era subordinado o SPI, que cerca de 150 inquéritos ali foram instaurados sem jamais resultar em demissão de qualquer culpado. Os delitos cometidos podem ser agrupados por espécie conforme esquema abaixo: crimes contra a pessoa e a propriedade do índio, assassinato de índios, prostituição de índias, sevícias, trabalho escravo, usurpação do trabalho do índio, apropriação e desvio de recursos oriundos do patrimônio indígena, dilapidação do patrimônio indígena, adulteração de documentos oficiais, fraude em processo de comprovação de contas, desvio de verbas orçamentárias, aplicação irregular de dinheiros públicos, incúria administrativa. Eu nego formalmente essa acusação contra o Brasil. Nós nunca praticamos aqui o genocídio. Creio, nem sei mesmo como essa palavra chegou a ser empregada, porque o que tem havido em relação ao branco e ao índio no Brasil, vamos dizer, é que, às vezes, pelo próprio avanço da nossa civilização, pelo encontro com o nosso índio, tem havido, algumas vezes, alguns entreveros. E uma ou outra vez tem acontecido mortes de índio, tem acontecido mortes de branco, mas nunca com essa acepção de genocídio, de extermínio de raça. Isso é inteiramente inverídico em relação à política nossa do governo para com o nosso índio. Eu repito, nego formalmente. Em 5 de dezembro de 1967, o governo militar extingue o Serviço de Proteção ao Índio, substituindo-o pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Pouco tempo depois, em 68, entra em vigor o Ato Institucional número 5, e as investigações da Comissão de Inquérito do Ministério do Interior são encerradas. O relatório Figueiredo desaparece. A história começa na facilidade que a ditadura ofereceu a militares. Então, um militar
que não era nem do Exército, era um cara da PM, Capitão Pinheiro, é que surge com a ideia da Guarda Rural Indígena, né, e faz a FUNAI aceitar a Fazenda Guarani, que era da Polícia Militar, transforma a fazenda numa prisão de índios. E ali faziam treinamento, lá em Belo Horizonte, não sei, dos tais guardas rurais indígenas que eram treinados como militares para ir para suas aldeias, seus povos, para não sei o quê, para reprimir não sei o quê. Eles são formados aí, estimulados, recebem salário, não sei o quê, para agir exatamente contra as culturas nas quais eles foram nascidos e criados. É um processo de uma violência cultural inaceitável. O meu tio Bonifácio, ele trabalhava no campo, tocando as boiadas, ele era cozinheiro. Quando ele chegou e falou para o meu tio Simplício Francisco, vamos caminhar, vamos comemorar, festejar a minha chegada. Eles compraram uma vaca, um rei, para assar. Mas só que as duas pessoas que trabalhavam para a FUNAI acharam que estavam roubando o gado da FUNAI. E foram chamados o exército, o quartel, para buscar essas pessoas. E foram para Krenak, foram presos, quase 9 anos. Lá eles trabalhavam assim, quebrando pedra, tirar as madeiras. Hoje é sexta, né? Aí poderia receber outra alimentação no domingo. Tiburcio Francisco foi cacique da aldeia 25 anos. Por que aconteceu essa tragédia de vidas? Então, aquela lamentação que nós temos como filho legítimo do Nelson Francisco, e nós não acreditávamos. Acho que um dos temas fundamentais que a gente tem que discutir a partir do levantamento de tantas atrocidades é o conceito de reparação. É o conceito onde, por que você repara os atingidos de organizações de esquerda e você não repara as populações indígenas atingidas pela mesma violência, né? Afinal, não há distinção entre dor, não há distinção entre violência. Quer dizer, cada um sofre a violência, sente essa violência, vive essa violência e convive com os traumas que ela gera. E no caso dos povos indígenas, esses traumas, essa violência se espraia até hoje, ela vem presente na vida dessas comunidades até hoje. Facebook.